Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos aqui mais uma vez reunidos para mais uma atividade da Associação Espírita Paz e Luz de Porto Alegre. Desta vez trouxemos um tema bem bacana para conversarmos com os queridos amigos, com as queridas amigas. Mas antes vamos fazer uma oração. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, provedor maior de todas as nossas reais necessidades, a Jesus e aos nossos queridos anjos da guarda e demais espíritos de luz que nos acompanham na presente caminhada. Vamos agradecer a Deus por todas as benesses concedidas, por todas as oportunidades que Deus nos dá para nos melhorarmos, para fazermos o bem, para fazermos a caridade, para vencermos as nossas dificuldades. Muito obrigado, Senhor, por esta casa que nos abriga. Muito obrigado pelo prato de comida. Muito obrigado pelas pessoas queridas que estão à nossa volta. Pessoas que nós amamos e que nos amam. Muito obrigado pelos nossos familiares, pelos nossos parentes, vizinhos, colegas de trabalho e demais pessoas que nos conhecem. Te pedimos, Senhor, forças para resistirmos às tentações e te pedimos que tu nos proteja de todos os perigos, de todos os males. Que assim seja. Muito bem. Nós escolhemos o tema imortalidade da alma, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita. O segundo, melhor dizendo, o segundo princípio básico da doutrina espírita. Porque o primeiro princípio básico é a existência de Deus. Os espíritos superiores nos afirmam categoricamente que Deus existe e que a alma é imortal. Este assunto ele se encontra, melhor dizendo, em O Livro dos Espíritos, nos capítulos 1 e 2 da parte 2ª, e também no Livro dos Médiuns, no capítulo 1º da parte 1ª do Livro dos Médiuns. E nós vamos, na medida em que formos discorrendo sobre os temas, nós vamos dizendo quais as questões que estamos tratando do Livro dos Espíritos, para que os irmãos e irmãs possam, se quiserem, procurar e ler com mais detalhes essas questões lá no Livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita, né? Se estamos falando de princípios básicos, o Livro dos Espíritos é o livro básico. Quem quiser entender sobre o Espiritismo, leia o Livro dos Espíritos. Muito bem. Temos aqui alguns conceitos. Por exemplo, imortal. Já que estamos falando na imortalidade da alma, o que significa imortalidade da alma? O que significa ser imortal? Significa que não pode morrer. É algo que não pode morrer, que não está sujeito à morte, que dura para sempre, infinitamente. Então a nossa alma, ela é imortal, ela vai durar para sempre, infinitamente. Ninguém pode matar a nossa alma. Podem matar, evidentemente, o nosso corpo, né? O nosso corpo pode morrer de velhice, por acidente, né? Etc. Mas a nossa alma, ela é imortal. Ninguém pode nos matar. Ninguém pode tirar a vida da alma, a vida do espírito. E esse é um conceito muito importante, porque ele nos dá uma força incrível, né? Quando temos essa certeza absoluta da imortalidade da alma, de que somos seres imortais, de que jamais nada nem ninguém poderá nos aniquilar. E na questão 134 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: que é alma? E os espíritos superiores respondem com toda a tranquilidade que a alma é um espírito encarnado. Então, vejam vocês, né? A alma é um espírito encarnado. E na questão 134A, né, o Kardec pergunta:
que era a alma antes de se unir ao corpo? E os espíritos superiores respondem: espírito. Tá? E aí Kardec vai um pouco mais além. Então, quer dizer que as almas e os espíritos são, portanto, idênticos à mesma coisa? E os espíritos superiores respondem: sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. O que é o mundo invisível? É o plano espiritual, onde vivem os espíritos ou almas, tá? Os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Interessante essa parte da resposta aqui. Então, a alma, né, o espírito encarnado ou alma, né, ele reveste, ele tem um corpo, um invólucro carnal, ele tem um corpo físico, um corpo material. Para quê? Para que ele ganhe um corpo de Deus? Para se purificar e esclarecer. Purificar e esclarecer. Mas purificar do quê? De quê? De todos os defeitos, de todos os males cometidos contra os seus irmãos de caminhada em outras vidas e nesta também. Nós temos que nos purificar, nós temos que pagar os nossos débitos, nós temos que nos quitar perante as leis de Deus que nós, em determinada oportunidade, ofendemos, né? Não respeitamos as leis de Deus e fizemos algum tipo de maldade para os nossos companheiros de jornada. E o Allan Kardec, na questão 76, pergunta para os espíritos: que definição se pode dar dos espíritos? E aí a resposta: pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Então, os espíritos, evidentemente, os espíritos sem o corpo, né, povoam o universo fora do mundo material. Eles habitam, portanto, o mundo espiritual, né, o mundo dos espíritos, o plano espiritual. E são seres inteligentes da criação. Aliás, são os únicos seres inteligentes da criação. Nós, espíritos encarnados e desencarnados, somos os únicos seres inteligentes da criação. Deus criou todo o universo para nós, para os seres inteligentes da criação, para os espíritos, né? Então, o universo todo é uma dádiva, um presente de Deus para todos nós. E nós temos obrigação de cuidar desse universo que Deus nos deu, a começar pelo nosso planeta. Nós temos obrigação de cuidar do nosso planeta, de preservar o nosso planeta, preservar o reino vegetal, preservar o reino mineral, preservar o reino animal. Temos obrigação, ganhamos tudo de graça, então temos a obrigação de cuidar desses dons proporcionados por Deus para nós outros. Na questão 77, 78, né, os espíritos colocam que o seguinte: os espíritos são obra de Deus, foram criados por Deus. Então, nós fomos criados por Deus em um determinado momento. Quanto, porém, ao modo por que Deus nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Aí é que reside o mistério, aí que está o mistério. Então, os espíritos nos dizem: olha, vocês, todos nós, espíritos inteligentes, encarnados e desencarnados, fomos criados por Deus em um determinado momento. Mas esse momento, só Deus o sabe, né? É um mistério para todo mundo, né? Só Deus o sabe. Deus nos criou, isso é certo, né? Mas em que momento e de que modo Deus nos criou, só Ele sabe, né? E na questão mais adiante,
nessas questões 78 a 83, tem um ponto muito importante aqui que os Espíritos nos esclarecem. Eles dizem que os Espíritos tiveram princípio, mas não terão fim. Isso é ser imortal. Né? Imortal é isso. É aquele que teve um princípio, mas não terá fim. Ao contrário de Deus, que não teve nem princípio nem fim. Né? Então, Deus não é imortal como nós. Né? Deus é eterno. Ele sempre existiu. Ele existiu de toda a eternidade. Inclusive, as suas leis, as leis de Deus, também são eternas. Se Deus é eterno e ele fez leis que comandam todo o universo, que regem todo o universo material e imaterial, tá? As suas leis também são eternas. Mais adiante, na questão 115, tá? Diz assim, ó, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Tá? O que significa simples? Significa sem nenhum defeito, mas também sem nenhuma qualidade, sem nenhuma virtude. Bem simplesinho, tá? Sem nenhum defeito, sem nenhuma virtude, sem nenhuma qualidade. Tá? E o que significa ignorante? Sem nenhum conhecimento, sem nenhum saber. Tá? Simples e ignorantes. Assim nós éramos quando Deus nos criou. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e Deus fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Vejam vocês, este é o grande objetivo, né, nosso, como espíritos imortais que somos, atingir a perfeição que nos é dada atingir. E que perfeição é essa? É perfeição intelectual e moral. Né? Nós temos que deter todo o conhecimento do universo, toda a verdade, né? E deter também todas as virtudes, né? Todas as qualidades. Vamos exemplificar com um ser assim, que atingiu a perfeição aqui neste nosso planeta. Jesus. Jesus é um ser puro, é um ser perfeito. Ele detém todo o conhecimento do universo, tá? E detém todas as virtudes. Nenhuma pessoa que passou aqui pelo planeta, o cientista mais inteligente, um Albert Einstein, ou qualquer outro cientista, né? ou qualquer outro ser, né? Que passou por aqui, nenhum está acima de Jesus. Melhor dizendo, todos estão submetidos às ordens de Jesus, porque Jesus é puro, Jesus é um ser perfeito. E eles vão mais além. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, quando nós nos tornarmos perfeitos, que é o nosso grande objetivo, tá? Nós gozaremos da mais pura e eterna felicidade. É aquela felicidade sem mácula. Enquanto isso não chega, nós iremos, evidentemente, né, nutrindo, né, estados cada vez melhores de felicidade, na medida em que nós vamos avançando em intelectualidade e moralidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem esse conhecimento da verdade. Então, as provas, meus irmãos, é uma coisa boa, são uma coisa boa. Tem muita gente que reclama, né? Está passando por provações, mas a provação é uma coisa boa. Até a expiação é uma coisa boa. Né? Qual é o devedor que não quer se livrar da sua dívida? Se eu devo um valor X para alguém ou para alguma instituição,
Eu não vejo a hora, pelo menos as pessoas honestas, né, não veem a hora de se quitar perante o credor. Da mesma forma, se nós estamos devendo perante as leis de Deus, né, nós temos que pagar os nossos débitos para nos livrarmos de uma vez por todas desses débitos e não devermos mais nada para as leis de Deus. Tá? E as provações? As provações também são coisas boas, se bem que a gente sofre, né? A gente sente, né, uma dor moral quando passa por uma provação, por uma prova, mas ela é necessária. É como o aluno tem que fazer provas para passar de ano. Da mesma forma, nós temos que nos sujeitar às provações que Deus nos impõe para nos melhorarmos e para chegarmos, para adquirirmos sabedoria e chegarmos mais rapidamente ao conhecimento da verdade. E vão mais além os espíritos superiores, eles dizem assim, ó, uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada por Deus, né? Outros só a suportam reclamando. Como tem gente que reclama, né? Reclama de tudo, reclama de todos, reclama até de Deus, né? Está passando por problemas, por dificuldades, reclama o tempo todo. Isso não é bom, minha gente. Porque essas pessoas incorrem, né, em erro quando reclamam, quando passam por essas provações, reclamando da vida, reclamando de Deus, reclamando de tudo e de todos. Porque eles, dessa forma, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Eles vão procrastinar, vão adiar a sua felicidade na medida em que passam o tempo todo reclamando dessas provas, dessas provações. Na questão 135, né, Kardec pergunta, há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Aí Kardec responde, sim, há o laço que liga a alma ao corpo. Evidentemente, né, quase uma coisa óbvia, né? A alma não pode estar ali solta, né? O espírito não pode estar solto dentro do corpo. Tem que ter alguma coisa que liga essa natureza tão etérea, que é a alma, né, ao corpo físico, que é material. Né? E que laço é esse? De que natureza é esse laço? Semimaterial, ou seja, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. Esse laço chama-se perispírito. Né? Inclusive, as civilizações antigas, como a do Egito e a dos hindus, né, já detinham conhecimento do perispírito. Só que os hindus, né, os indianos, chamam o perispírito de corpo prânico. Tá? E os egípcios, eu não sei qual é a terminologia, mas os sacerdotes egípcios, eles detinham esse conhecimento de que havia um outro corpo do espírito. Antes do corpo material, o espírito tinha um corpo semimaterial, fluídico, tá? Feito de energia. Tá? E esse primeiro corpo chama-se perispírito. E eles dizem mais que é preciso que seja assim para que os dois possam se comunicar um com o outro. Como é que a alma, né, ou o espírito encarnado, se comunica com o corpo? Através do perispírito, que é o seu primeiro corpo. Né? Por meio desse laço, desse corpo, é que o espírito atua sobre a matéria e vice-versa. O espírito atua sobre o corpo através do perispírito. Já o corpo recebe as impressões do meio e, através do perispírito, faz chegar essas impressões ao espírito.
Então, nós podemos concluir que o homem é formado, portanto, por três partes essenciais, né? O corpo físico, a alma, ou espírito encarnado, e o perispírito, que é o laço que une a alma ao corpo físico. É interessante observar o seguinte: quando nós morremos, nós deixamos aqui na Terra o corpo físico, que é o corpo material. Levamos para o plano espiritual o nosso corpo fluídico, né? Que é o perispírito, que é como nós nos reconhecemos, né? Entre nós no plano espiritual. O perispírito guarda praticamente a imagem, né, do corpo físico. Mas aí nós escolhemos se nós queremos ser reconhecidos no plano espiritual na forma adulta, na forma jovem. A gente escolhe, né, a nossa imagem, a nossa identidade no plano espiritual. Como é que as pessoas vão nos reconhecer? Se mais jovens, né, se mais velhos ou bem mais velhos, ou então nós vamos pegar a aparência que nós tínhamos em outras vidas, alguma encarnação que a gente gostou, e a gente vai, né, moldar o perispírito de acordo com a nossa vontade. É sempre assim. E lá no livro dos médiuns, no capítulo 1º, da parte 1ª, eu aconselho essa leitura. Tá? Olha só o título sugestivo desse capítulo. Capítulo 1º, da parte 1ª do livro dos médiuns. Há espíritos? É uma pergunta. Há espíritos? E ali tem todo, né, um desenvolvimento das ideias do Allan Kardec, muito interessante, muito importante a leitura desse capítulo 1º. Então fica essa dica aos queridos irmãos, às queridas irmãs, leiam o capítulo 1º da parte 1ª do Livro dos Médiuns. Ali Kardec vai falar primeiro sobre a existência da alma, né? Ou imortalidade da alma, como queiram. Né? O Espiritismo, ele tem vários princípios básicos, né? E este é o segundo princípio básico, a existência da alma. Mas a sobrevivência da alma após a morte do corpo físico. A alma sobrevive. Os espíritos são taxativos. A alma sobrevive à morte do corpo físico e ela leva consigo o seu primeiro corpo, o perispírito. Vamos falar um pouquinho sobre o perispírito, mais um pouquinho mais adiante. Tá? E a alma, o que é fundamental, conserva a sua individualidade. Tá? A vida continua após a vida, após esta vida. Né? A vida continua, né? Nós continuamos vivendo lá no plano espiritual. Né? Os nossos parentes, os nossos entes queridos que morreram, muitos deles morreram, amigos, né? Colegas de trabalho, né? Morreram em função desta pandemia ou em função de outros problemas, de outras doenças, de outros acidentes. Eles continuam vivos, eles continuam vivendo no mundo dos espíritos, no plano espiritual, conservando a sua individualidade. Allan Kardec vai mais além. Ele diz assim, que as almas não se encontram em um determinado lugar no plano espiritual, um lugar circunscrito. Ali é o mundo das almas, o mundo dos espíritos. Não, elas ocupam todo o espaço universal. Elas formam um mundo invisível, né, que é o plano espiritual, no qual nós vivemos imersos, que nos cerca e acotovela incessantemente. Nós estamos imersos no plano espiritual. Tudo é plano espiritual. E aí os planos materiais, os mundos, eles estão inseridos,
né, nestes planos espirituais. Né? Por isso é que alguns livros se referem às esferas espirituais da Terra. Né? Então, são 7 esferas espirituais da Terra, né? E elas, a Terra está contida nessas esferas, né? Está dentro dessas esferas. A Terra, o mundo físico o qual habitamos, está imerso nessas esferas espirituais da Terra, né? Assim como a Terra, todos os demais planetas, né, se encontram imersos no mundo invisível. E os espíritos não são senão as almas dos homens, despojadas do corpo físico. Né? Então, os espíritos são como nós, né? Alguns mais adiantados, outros mais atrasados, assim como aqui na Terra. Tem muita gente ignorante vivendo conosco aqui na Terra, né? Muitos espíritos malignos, maldosos, né? Promotores da guerra, promotores da roubalheira, do dinheiro público, promotores dos crimes mais, né, hediondos, melhor dizendo, hediondos, né? Então, assim como tem pessoas más, pessoas boas, pessoas neutras, pessoas de tudo quanto é tipo aqui na Terra, também no plano espiritual, né, tem todos os tipos de espíritos, porque os espíritos são nada mais, nada menos do que, né, os homens despojados dos seus corpos físicos. Né? Muito simples. Né? A existência da alma e a existência de Deus constituem a base de todo o edifício. E antes de travarmos qualquer discussão sobre espiritismo, importa indagarmos da pessoa que está ali conversando conosco, né, discutindo conosco sobre espiritismo, importa que nós façamos 3 perguntas para essa pessoa, para ver se ela responde sim para todas. Tá? Primeira pergunta: credes em Deus? E aí, se a pessoa responder sim, eu acredito em Deus. Aí nós vamos para a segunda pergunta: credes que tendes uma alma? Se a pessoa responder sim, eu creio que eu tenho uma alma. Nós vamos então para a terceira pergunta: credes na sobrevivência da alma após a morte do corpo físico? Se a pessoa responder sim, não, eu creio que a alma sobrevive à morte do corpo físico e mais, que conserva a sua individualidade. Bom, então nós podemos conversar tranquilamente com essa pessoa sobre as questões espirituais mais graves, outros princípios espirituais, como, por exemplo, o seguinte: muito bem, se a alma sobrevive à morte do corpo físico e conserva a sua individualidade, então será que ela pode vir até nós e se comunicar conosco? Os mortos podem se comunicar com os vivos? E os espíritos superiores respondem essa pergunta categoricamente sim. E eles fazem isso todos os dias, tá? De uma forma ostensiva ou não. Qual seria a forma ostensiva? Utilizando pessoas dotadas de mediunidade para se comunicar com os vivos. Tá? E onde é que estão essas pessoas dotadas de mediunidade? Nos centros espíritas, né? Fazendo atividades especiais de comunicação com os espíritos desencarnados, né? Que são as reuniões mediúnicas. Né? Os centros espíritas, praticamente todos, né? Têm os seus grupos mediúnicos, e nessas reuniões mediúnicas, os médiuns, que são os intermediários entre os vivos e os mortos, entre os espíritos desencarnados e os encarnados, os médiuns recepcionam, né, os pensamentos, os sentimentos, as sensações, as emoções desses espíritos desencarnados. Dessa forma,
nós podemos sim, nos centros espíritas, nem vou me referir a outras religiões, que usam mediunidade, como por exemplo a Umbanda e outras tantas. Vamos ficar somente no Espiritismo. No Espiritismo, sim, né, os espíritos têm condições de se comunicar conosco através de médiuns, que são pessoas dotadas de uma percepção extrasensorial. O sexto sentido. Nós só temos 5 sentidos. Nós, encarnados, só temos 5, né? Mas o médium, além dos 5, possui um sexto, que é a possibilidade de se comunicar com os espíritos. Mas este é um assunto para uma próxima exposição, uma próxima palestrinha. Nós estaremos falando com os nossos queridos irmãos, queridas irmãs, sobre mediunidade, né? Não percam. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, foi uma grata satisfação estar com vocês nesses 30 minutinhos que correram rapidamente, mas é assim mesmo, quando o assunto é interessante, né, o tempo corre. E como o tempo urge, nós vamos ficando por aqui nesta data. Um grande abraço a todos, que Deus os proteja de todos os perigos, de todos os males. Que assim seja.